Senhor, queremos aqui ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração, que através da Tua palavra haja salvação. Venha nos repreender, nos exortar e nos ensinar, Deus. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, diante desse estudo de Efésios, quero só enaltecer um comentário que eu recebi essa semana. Uma pessoa disse para mim: eu já li várias vezes, pastor Joel, o livro de Efésios, mas parece que esse livro é novo para mim. Como eu estou aprendendo. Eu disse para ela: a palavra é a mesma. O que mudou? A revelação da graça. Tiramos os óculos da religiosidade. E outra coisa que mudou: entendemos que é importante buscar a correta interpretação do texto. Hoje, você não aceita qualquer coisa. Hoje, quando você vê alguém pregar, se a graça for revelada em seu coração, você já quer conferir se realmente está de acordo. Você não é aquela pessoa que vai recebendo mensagens no WhatsApp, pregações editadas, e você sai compartilhando porque você achou legal. Hoje nós somos como os bereanos, né? Vamos ver se isso realmente está de acordo com a palavra. Porque, gente, a interpretação correta do texto faz toda a diferença. A interpretação errada, nasce um pensamento errado, nasce um ensinamento errado, e consequentemente nasce uma heresia. Interpretação correta, nasce conversão, nasce salvação. Por isso que a gente está até agora no capítulo 3 de Efésios. Eu não estou com pressa, não sei quando a gente vai terminar Efésios. Só sei de uma coisa: Deus tem falado aos nossos corações. Amém? Efésios 3,14 diz assim: Paulo diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Versículo 15: de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Acompanhe comigo aqui na tela agora a explicação. Diz assim: aqui começa a oração de Paulo pelos santos. Apesar de Paulo estar sofrendo tribulações pelos santos, ele está fazendo uma oração muito especial por eles, a quem Paulo considera muito preciosos. Em grego, o versículo começa com suplício de joelhos. O trecho que fala dessa atitude de Paulo pede a nossa atenção, porque para os judeus, os santos da igreja primitiva, a oração era feita habitualmente como, gente? Em pé. Por exemplo, em Efésios 1,16, não há indicação de que se tenha orado de joelhos. Segundo o costume da época, ficar de joelhos era demonstração de uma obediência extremamente profunda. Desse modo, concluímos que a oração apresentada a partir desse versículo denota muita sinceridade e o que mais? E fervor. Então entenda, por que Paulo menciona: por essa causa me ponho de joelhos? Porque ele quis trazer uma conotação muito especial para essa oração. Entenda uma coisa: a oração em pé ou de joelhos não muda em nada. Como eu sugeri, falei com os homens, inclusive você que é homem, nós vamos ter um encontro dos homens, muito legal. Eu estou preparando um estudo somente para homens, e falei com eles: olha, qualquer dia desse nós vamos nos encontrar em um monte, em um lugar alto. Expliquei para eles: não pense você que nós vamos para o monte, porque lá no monte a oração é mais forte. Não tem nada disso.
no monte ou em casa, a oração é a mesma. Oração forte é oração sincera, gente. O lugar não interfere na oração. Eu vou para tal lugar porque lá a oração fica mais poderosa. Não, não é a oração que é poderosa. Quem recebe a oração que é poderoso. Deus é poderoso. Ok? Só que existem várias formas de orar. Por exemplo, lá no seu quarto, sozinho, é um tipo de oração. Você está mais à vontade do que aqui na igreja. Eu particularmente, eu amo orar de joelhos, em casa. Dificilmente em casa eu oro em pé, dificilmente, às vezes sim, mas normalmente é de joelhos. Porque a oração de joelhos, além de demonstrar reverência, é um ato, é uma postura diante de Deus. Por isso que Paulo fala, por essa causa me ponho, porque ele quis trazer uma conotação especial, ele quis demonstrar que a família, para quem ele estava orando, né, a família que ele menciona, que é a família de Deus, a família da fé, são os santos da igreja, os que estão inseridos no corpo. Ele quis trazer o seguinte: essa família é muito especial. Eu não estou orando por qualquer pessoa, são pessoas especiais. Então, por isso que ele menciona, por essa causa me põe de joelhos. E aí, continuando aqui na tela, agora falando as expressões de Paulo na oração, diz assim: o apóstolo Paulo está neste momento orando ao Pai. A palavra Pai e a expressão família, tanto no céu como na terra, estão formando um par nesses versículos, fazendo-nos entender que Deus é o Pai de todas as famílias. Faça-se, no entanto, uma distinção na família, dizendo, tanto no céu como na terra. Até conseguimos compreender de que se trata a família da terra, mas de que se trata afinal a família do céu? Essa família do céu se refere aos anjos, em todos os seus níveis e divisões. Assim fala-se de Deus como Pai, não somente de todas as pessoas do mundo, mas também dos anjos, enfim, de toda a sua criação. Deus é Pai de todos, a quem deu nome, quer mostrar como é grande o Criador e o seu poder. Então, entenda uma coisa: Deus é Pai de todos. Como começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Ele é Pai de todos. De todos. Então, quando Paulo fala, aquele que toma o nome, tanto no céu como na terra, ele se refere à família do céu, que são os anjos, e se refere às famílias da terra. O que ele quis dizer nessa oração? Deus, o Senhor é Pai aqui embaixo, e Pai aí em cima. Foi uma forma de exaltar a Deus. Então Deus é Pai de todos. Agora, não confunda Ele ser Pai de todos e todos serem filhos dele. Já é uma outra coisa, porque só é filho de Deus quem nasce de Deus. Mas Ele é Pai de todos, porque Ele é Criador de todas as coisas, Ele é autor de todas as coisas. Deu para entender? Continuando no versículo 16 agora, na Bíblia, vamos lá, na Bíblia, Efésios 3,16: para que segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Olha que explicação gloriosa aqui na tela agora com a gente. A glória não é algo estático, ao contrário, é dinâmico e forte. Assim o versículo demonstra o sentido de que a glória é cheia de poder. Portanto, esse versículo nos ensina que Deus, ao mesmo tempo em que é abundante em glória, é também cheio de poder, sendo capaz de prover tudo de que precisarmos.
tudo que precisamos vem de Deus. O seu poder opera em nós. Inclusive aqui dentro desse contexto tem um versículo muito conhecido, já vamos chegar nele, onde fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera. O poder de Deus opera em nós 24 horas. O tempo todo o poder de Deus está operando em nós. Quando Paulo pede para Deus remover o espinho na carne, dentro do contexto, o que está escrito? Que o poder de Deus se aperfeiçoa onde, gente? Nas nossas fraquezas. O poder de Deus opera no santo, que é no eleito, que é no crente, no convertido. O tempo todo o poder dele está operando. Como o poder de Deus opera? Através do Espírito Santo. Não vem de nós, vem dele. É Ele quem nos governa, é Ele quem nos mostra, é Ele quem nos exorta, é Ele quem nos ensina. O culto termina, você vai para casa, o poder de Deus para. Não é algo estático, é dinâmico e forte, continua. Você vai para a sua casa, o poder de Deus continua operando na sua mente, continua operando no seu coração, porque o Espírito dele está dentro de nós, é o Espírito dele que faz toda essa obra. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele disse assim: estarei convosco até a consumação dos séculos. Como assim, pastor Joel? Ele estava despedindo e disse que estaria com eles até o último dia. Mas de quem Jesus estava falando? De quem? Se você ler todo o contexto, ele está falando do Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Vocês já vão embora, eu estou saindo daqui, eu estou saindo da vida terrena, eu vou me ausentar fisicamente, mas o meu Espírito vai estar com vocês até o último dia. Volta a bater na tecla, não tem como o Espírito Santo sair do eleito, porque se ele sair, quem vai operar o poder de Deus em nós? Se o Espírito Santo sair, pastor, e quando a pessoa tropeça, quando a pessoa peca, aí que o poder tem que ser operado mesmo. Porque quando a pessoa peca, quem a levanta? O pastor pode vir com uma palavra, o irmão pode vir com uma palavra de encorajamento, mas quem levanta, quem tropeça, gente, não é o pastor, é o Espírito Santo. O poder dele opera em nós 24 horas. Por que você não consegue parar de buscar a Deus? Por que sempre tem uma coisa dentro do seu coração? Você precisa orar, você precisa orar, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa fazer isso. Isso é quem? É o poder do Espírito Santo, pessoal. Amém? Eu vou falar assim, para ficar bem claro. Bem claro. A gente está falando de poder, o poder que opera. Deus opera o poder, né? Então, imagina uma pessoa numa sala cirúrgica, no bloco cirúrgico, e ele ali é um médico operando, fazendo o que precisa fazer. Em volta do médico temos lá os enfermeiros, os seus auxiliares, mas só um médico está ali, o quê? Operando. Imagina o Espírito Santo. Nós temos os nossos auxiliares. Quem são os auxiliares? É o pastor, é o irmão da igreja, é o diácono, é o fulano, é o beltrano. Mas quem está operando? Uma pessoa só. Então o Espírito Santo, ele vem e opera. Ele faz o que precisa ser feito naquele coração, ele faz o que precisa ser feito naquela mente. Só ele pode fazer, só ele pode colocar a mão. Quem está auxiliando não pode. Quem está auxiliando está dando todo o apoio, está dando todo o suporte. Mas quem opera é quem? É Deus. Quem opera na igreja? É o Espírito Santo. Domingo passado, parece coincidência, mas não foi. Terminamos o culto, a Dirlene veio falar comigo. Depois a minha esposa falou assim: o que foi pregado hoje foi exatamente o que a gente estava conversando poucos minutos antes do culto. Parece que você estava lá na sala. Eu não estava lá na sala, mas o Espírito Santo conhece a necessidade da igreja, e é Ele quem opera. Só Ele opera. Sem o Espírito Santo não há nenhum tipo de obra no coração de ninguém. Amém?
E aí, continuando no versículo 17, e o 18 e o 19 também, nós vamos ler os 3 agora, diz assim, na Bíblia: e assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de quem? De Deus. Gente, olha que bacana essa explicação aqui, pessoal. Vamos lá. Habite remete ao sentido de fazer sua morada. Em outras palavras, esse versículo fala de uma situação em que não se trata de um primeiro encontro com Cristo, mas da presença contínua de Cristo. Paulo está orando para que sintamos permanentemente a experiência de ter a presença de quem, gente? De Cristo. É o amor que tem início em Deus e é praticado pelo santo. Que glorioso isso. Paulo não ora para a gente sentir apenas uma vez. Ele ora para que sintamos continuamente a presença de Deus. Habite significa fazer morada. O que Deus quer fazer com a gente? Morar em nós. Morar em nós. Espírito Santo não vem para fazer visita, gente. Espírito Santo vem para morar. Ele vem, convence. Vou exemplificar de novo aqui. Ele chega, bate na porta. E ele fala para a pessoa que precisa entrar. E fala por que precisa entrar. Aonde entra o convencimento. Por que eu preciso entrar aí? Porque a vida que você está levando é uma vida errada. E eu posso mudar. Eu posso te transformar. Ele está na porta, conversando com a pessoa. E a pessoa está assim. E quando ela se sente convencida por ele, o que ela faz? Ela abre a porta e diz: pode entrar. E quando ele entra, ele não vai para visitar. Ele não convence ninguém para visitar. Ele convence para morar. Não há nada errado quando a pessoa fala assim: eu senti a presença de Deus hoje. Não há nada errado nisso. Mas precisamos sentir a presença dele todos os dias, constantemente. Ele vem para morar. Essa é a finalidade do Espírito Santo. Ele vem para morar. E morar até quando, pastor Joel? Até o dia em que essa casa será resgatada por Deus. Até o dia da nossa redenção. Mas ele vem para morar. E aí no versículo abaixo, ou na explicação abaixo, que fala do amor, né? Assim o amor de Cristo, que excede todo entendimento, significa que esse amor ultrapassa a capacidade de entendimento do homem. Ou ainda, amor que transcende o limite da compreensão humana. Então quando Paulo fala de profundidade, ele fala de largura, de altura, de comprimento. O que essas palavras nos lembram? Quando a gente fala de altura, comprimento, tamanho. Então ele fala largura, altura, comprimento, profundidade. Ou seja, esse amor de Deus não tem o que, gente? Tamanho. Eu até quero inserir aqui nessa pregação, embora eu já comentei isso aqui algumas vezes, aquele versículo que fala que os anjos almejam
estar no nosso lugar, algumas pessoas elas entendem errado esse versículo. Elas falam assim, como eu também já falei: os anjos têm ciúmes da gente. Não é isso, não é nada disso. Por que os anjos, eles almejam estar no lugar do homem? Você sabe por quê? Entenda uma coisa: Deus, 3 criações, 3 seres. Os animais têm corpo e não têm espírito. Os anjos não têm corpo e têm espírito. A única criação de Deus que tem corpo e espírito é o homem. E os anjos almejam estar no nosso lugar porque os anjos estão com Ele na glória. E os anjos queriam estar aqui porque eles queriam entender o amor que Deus tem com essa raça chamada a raça humana. Os anjos queriam entender por que Deus tem tanta misericórdia com essa criação chamada homem. Eles queriam estudar isso, porque eles estão na glória com Deus, eles veem o amor que Deus tem com o homem. Então eles queriam estar no nosso lugar para entender, mas a gente aqui não consegue entender isso. É um amor que não tem como nós medirmos. É um amor sem tamanho, uma misericórdia sem fim, sem tamanho, gente. Amém. Na visita do seu José essa semana, foi uma visita para mim muito experiente, porque assim, a Dai, que me pediu a visita, falou para mim assim: pastor, a cirurgia foi marcada 2 vezes, e as 2 vezes foram canceladas. E Deus está me cobrando isso. O meu tio, ele nunca ouviu uma palavra de salvação. Eu peço, se for possível, que o senhor visite ele na quarta-feira, que na quinta ele vai fazer uma cirurgia. A cirurgia é de alto risco. Tem grandes chances dele não voltar da cirurgia. Eu estava em viagem, cheguei quarta-feira e falei: eu vou lá. Entrei, conversei com ele e perguntei para ele: o senhor crê em Deus? Ele falou: é claro que eu creio. Tá. Preguei para ele João 3,16. Falei do amor de Cristo para ele. Falei que Deus morreu na cruz por ele. Falei do amor de Cristo. Apontei a cruz de Cristo para ele. E depois que eu mostrei o amor de Cristo para ele, falei assim: o senhor crê que essa obra feita na cruz foi pelo Senhor? O senhor aceita essa obra de salvação na sua vida? É claro que eu aceito, pastor. E aí eu orei por ele, entreguei a vida dele a Jesus. Se Deus está aqui, receba ele em seu corpo, e se é da tua vontade, que ele saia daqui com vida. Até ontem ele estava ainda em coma. A cirurgia foi quinta-feira. Queremos que ele volte? Sim. E se não voltar? Se não voltar, o Espírito Santo já operou no coração dele. E eu confesso uma coisa para vocês: se eu não tivesse ido nessa visita, eu estaria com a minha consciência muito pesada. Porque do jeito que a Dai falou para mim, aconteceu. Que os médicos disseram: se ele voltar, vai custar voltar. Sabe lá o que é fazer uma cirurgia onde as chances de não voltar são maiores do que a chance para voltar, gente? Nessa hora, só temos que ter uma coisa: a certeza para onde iremos. Amém? Só o amor de Deus, que não tem tamanho, que não tem como medir, não há tamanho, não há profundidade, não há largura, não tem como você medir, algo infinito para nos salvar. E continuando aqui na tela diz: se Deus nos tornar plenos na forma que somos na verdade, o 100% não é grande coisa,
Mas quando buscamos a plenitude de Deus, nós podemos ultrapassar o nosso próprio limite, glorioso, né? E ir além. Dessa forma, afirmamos que essa plenitude não deixa o menor espaço que possa caber qualquer outra coisa. Então Deus nos faz ir além. É a nossa força humana? Nada. Nossa força humana não é nada, ela não vale de nada, mas a força que vem dele nos leva à plenitude dele e nos leva além, e de tal maneira que não há espaço para outra coisa. Não há espaço para outra coisa. No versículo 20 agora, que é o versículo que eu mencionei para vocês, que é o mais conhecido nesse texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha que bacana agora essa explicação aqui. O verso 20, que é o último versículo, esse versículo que a gente leu, o penúltimo aliás, diz que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Qual é o significado disso, gente? Agora, vamos lá. Na verdade, é uma expressão que vai se desenvolvendo aos poucos, como segue abaixo. Número 1, Deus atende os pedidos da oração de um santo. O santo aqui é o convertido, é o crente, é o que está no corpo. Então, primeira coisa, Deus atende os nossos pedidos. E ressaltando, quando fala que Deus atende os nossos pedidos, é dentro de sua vontade. Porque se nós pedimos uma coisa que não está na vontade de Deus, Ele não atende. Existem 3 respostas: espera, sim e não. Número 2, Deus atende até as coisas que não foram lembradas pelo santo. Quantas coisas que nós não pedimos a Deus, Ele fez. Ouça bem com atenção. Ele atende a oração do santo. Por que fala santo? Porque no versículo abaixo, terminando o versículo, está escrito: conforme o seu poder opera em nós. Não é qualquer pessoa. Para que isso aconteça, volte por gentileza lá, o número 2, Ana. Para que isso aconteça, o poder tem que ser operado em nós. Porque tem gente que edita essa parte, pega essa mensagem, essa promessa e fala: está vendo? Deus pode fazer muito mais. Claro que Ele pode, mas aqui o apóstolo se refere ao santo, aquele que o poder de Deus tem operado. Então, Ele atende as coisas que não foram lembradas. Por isso que eu falo para vocês, Deus é soberano, porque tem coisas que nós não pedimos e Ele fez. Número 3, pode ir, por gentileza. Deus atende a todos os pedidos e pensamento do santo, até o que nós não pedimos, até aquilo que nós pensamos, Ele pode atender. Número 4, Deus atende todos os pedidos, Deus atende além de todos os pedidos e pensamentos do santo. Então, não só o que nós apenas pedimos ou pensamos, além do que pedimos ou pensamos. Número 5, Deus atende abundantemente além dos pedidos dos santos e pensamentos do santo. Põe 6 que completa. Deus atende abundantemente além de todos os pedidos e pensamentos dos santos, sem limite. Ou seja, além de atender além, Ele pode fazer além e abundantemente
Ele pode fazer muito mais. Muito mais. Quero aqui falar uma coisa para vocês. Por isso essa questão de colocar Deus na parede, de achar que Ele é obrigado a fazer, de achar que Ele tem que te responder naquele dia, de achar o seguinte: o Senhor tem que fazer essa semana. Esse tipo de oração é errada. Esse tipo de oração não existe. Eu fui lá orar pelo doente, eu não falei para Deus: Deus, ele tem que sair do hospital hoje. Visitamos a mãe da Carol, eu não falei assim: olha, Deus, ela tem que sair daqui, o médico disse que ela vai receber alta, tem que ser amanhã, Deus. Esse tipo de oração não existe. Não tem como você dar prazo para Deus. Você não determina nada na oração. Quem determina quem? É Deus. Esses dias mesmo, fui dar as mãos com as pessoas em oração, e uma das pessoas na oração falou assim: Senhor, nós determinamos. Continuei com os olhos fechados. Quando terminei a oração, eu chamei ela no cantinho e falei: Carol, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você for orar, não fala nós determinamos, nós pedimos. Quem determina? Por exemplo, eu chego para o Valdemir: por gentileza, você pode resolver isso? O que estou fazendo? Pedindo. O que é determinar? Valdemir, faz isso. E nós não determinamos. Não existe oração com prazo. Não existe oração que milita tempo. Essa semana você vai ter uma boa notícia. Esse tipo de coisa não existe. Oramos para que a pessoa tenha uma boa semana. Às vezes eu coloco no grupo: gente, que tenham todos uma excelente, que coisas boas aconteçam, eu estou desejando. Agora eu vou falar: essa semana Deus vai te dar uma coisa, e se Ele não der? Ah, pastor, mas aí o senhor está profetizando. Eu posso profetizar de outro jeito. Sabe como eu posso profetizar? Se não for essa semana, seja na outra, mas que boas notícias aconteçam em sua vida. Não estou limitando a Deus no meu tempo. Quem sou eu para colocar tempo para Deus? Aqui está escrito que Ele faz infinitamente mais do que pedimos. Tem coisa que a gente nem pede e Deus faz, gente. Uma pessoa, numa das lives que fizemos sobre esse assunto, sobre oração, sobre determinação, uma pessoa me disse assim: o que se tem a dizer das respostas que vieram através de votos e orações? Assim, eu tenho a dizer o seguinte: que se você fez algum tipo de oração desse jeito, algum tipo de voto, e você foi respondido, não foi pela oração que você fez, nem pelo voto que você fez, foi porque Deus quis fazer. Porque teve votos que você fez, teve orações que você fez desse jeito, e não aconteceu nada na sua vida. Eu já disse para uma pessoa assim, quando eu não tinha esclarecimento da verdade: ele vai sair do hospital com vida. E a pessoa morreu. E aí? Isso foi tão grave, que essa pessoa tomou raiva, não quis voltar à igreja, e argumentava assim: você falou, pastor, que ele ia sair lá com vida. Eu fiz isso no altar, e não aconteceu o que você falou. Hoje não tem mais isso. Pastor, me fala que dia que vai vir a resposta. Não sei. Nem sei se ela vai vir. Quem sabe? Só Deus. Vamos parar de ser esses imediatistas, esse tipo de crente que só vê Deus como abençoador, não vê Ele como soberano. Deus é soberano, gente. Amém? Se Ele faz infinitamente mais do que pedimos, que maravilha. Não tem por que eu colocar esse Deus na parede, não tem por que eu limitar a Deus, dar prazo para Deus, falar que tem que ser esse dia, tem que ser essa semana, que está demorando. Não, pessoal.
Não faça isso. Se desagrada a Deus. Ore. Ore. Você vai orar para uma pessoa, você vai orar para uma criança, não fala assim: ó, essa criança vai ser um empresário, essa criança vai ser um médico. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Senhor, que seja uma criança bem sucedida, Pai, que o Senhor possa governá-la, Senhor, que o Senhor possa educar, que o Senhor possa ensinar, faça o melhor do Senhor na vida dela, porque a criança nasce com aquilo na cabeça: não, vai ser, e se não for? Ó, ela vai casar com um homem rico. Oh Deus. Não, eu falo isso porque a Dudinha, deixa pra lá. Então uma pessoa que falou assim na minha cara: essa menina vai casar com um homem rico. Eu olhei assim: sei. E se não for um homem rico? E aí? Você está entendendo o que eu estou falando para vocês? Esse negócio de ficar, querer desenhar, uma coisa é você projetar, planejar. Por exemplo, eu tenho planos, eu tenho muitos planos para esse ano, pessoal. Eu tenho grandes planos pessoais para a minha vida esse ano. Mas eu entendo muito bem aquele versículo, Provérbios 16: o coração do homem faz plano, mas a resposta vem de quem? Vem de Deus. Eu coloco os meus planos nas mãos de Deus e falo: Deus, mas que contudo prevaleça a tua vontade. Nunca ore determinando o que vai ser. Ó, fulano vai ser isso. Você pode abençoar o seu filho, Deus, que cresça em teus caminhos, que seja sim, Deus, uma mulher de Deus, que seja um homem de Deus. Isso é válido, porque você está desejando a pessoa que ela cresça no caminho de quem? De Deus. Agora, dizer que vai ter tal casa, que vai ser tantos carros, que vai ser famosa, que vai ser isso, não faça isso. Você não sabe do amanhã, ninguém sabe de nada. Amanhã é uma incerteza, gente. Amém. Mas o mais bacana é você: Deus, toma a frente de tudo, Senhor. Senhor, olha, eu tenho um plano, Deus. Eu tenho um plano de fazer isso, fazer isso, fazer isso. Peço que o Senhor abençoe esses planos que eu tenho. Mas eu sei, Deus, que se não for do teu querer, não vai acontecer nada disso. E eu quero que o Senhor me mostre. Você faz uma oração respeitando sempre a soberania de Deus. Você não passa. Você chega, você vai até a sua linha. Deus, esse é meu plano. Mas Deus, eu sei, você vai até a sua linha. Eu vou pegar um envelope, vou encher de oferta e vou levar lá entregar lá no altar e vou ver se Deus não responde. Ele não é barganhador. Vou falar como o pastor Augustus. É melhor você fazer o seguinte. Você quer dar uma oferta para Deus? Dê depois, como gratidão. Lembrando, não estou dando porque eu quero receber, estou dando porque eu já recebi. Não tem nada a ver você fazer um voto de gratidão a Deus. Agora troca, limitar a Deus. Tem gente que não vai se identificar com a igreja Atos 2, porque aqui não tem as profecias. Essas profecias. Tem a profecia. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo, gente? Eu estou profetizando. O quê? O que já está escrito. Amém. Não gosto de lá porque lá não tem profecia. Procura um lugar que tenha. Procura um lugar que tem, que aqui não tem. Eu quero um lugar onde o milagre é determinado. Procura outro lugar, que aqui o milagre não é determinado. O milagre é pedido aqui. Você pode pedir, mas quem determina o milagre é quem? É Deus. E o pastor João não determina nada? Nada. Eu só peço, eu só oro.
O que Paulo diz? Por essa causa, me põe de joelhos. Vou ter que voltar. Fique em pé, por gentileza. Fique em pé, por favor. Por essa causa, me ponho de quê? Diante do Pai, a quem toma o nome, toda a família tanto no céu como sobre a terra. Paulo não fala, por essa causa eu determino, por essa causa eu estou aqui, o Senhor tem que, não, por essa causa me põe de joelho. Olha o que ele diz, diante do Pai. Se o apóstolo Paulo respeitava a soberania de Deus, eu, Joel de Paulo, vou inventar moda? Que nada, já inventei moda a minha vida inteira, hoje não invento mais não, eu só quero pregar o que está aqui, mais nada, pessoal, sem inventar, amém? Não precisa, não precisa. Aqui ele proibiu de pedir? Não, ele faz muito mais do que aquilo que pedimos, ou não falou, não peça, pode pedir, peça, mas quem faz é Ele, e pode fazer muito, que Deus maravilhoso é esse, conforme o poder dele opera em nós. E para finalizar, preciso pedir para eu ficar de pé, a última coisa aqui na tela, a última explicação. Mas a outra, Deus recebe na igreja, em outras palavras, no corpo formado pelos santos que receberam a salvação, toda a glória, concomitantemente, palavra difícil essa, né? Concomitantemente, Deus recebe a sua glória em Cristo. O que significa essa palavra? Simultaneamente. Deus recebe na igreja. Quem é a igreja? O espaço físico? Todos que estão no corpo. Então Deus recebe todos os pedidos na igreja, porque na igreja, simultaneamente, concomitantemente, o poder de Deus opera. Então olha que glorioso, a igreja, o corpo, a igreja ora, a igreja pede, e o poder de Deus simultaneamente vai o que, gente? Operando. E a glória para quem? Para a igreja? Para Deus. Pedro estava preso, a igreja entrou em oração, Deus enviou um anjo na cadeia e abriu as portas e tirou Pedro de lá, porque a igreja orou e simultaneamente, concomitantemente, o poder de Deus operou e aconteceu. A igreja caminha junto com o poder de Deus. A igreja sem o poder de Deus, a igreja é morta, ela não existe, ela só é viva porque o poder de Deus opera. Glorioso isso. Deus só recebe as nossas orações porque o poder dele opera. Vamos adorá-lo? Ó Deus, obrigado, ó Deus, por essa palavra tão maravilhosa. Que maravilha, Deus, saber do teu amor. Que maravilha saber que o seu poder opera em nós. Que maravilha saber que estamos inseridos no teu corpo. Ah, Deus, nós não precisamos de um outro caminho, de uma outra maneira. Nós não precisamos aqui usar palavras de obrigatoriedade. Nós não precisamos aqui impor algo para o Senhor ou determinar algo para o Senhor. Reconhecemos a tua vontade, reconhecemos, ó Deus, o teu perdão, reconhecemos, ó Deus, a tua soberania, Pai. Ó Deus, opera em nós. Queremos, ó Deus, sim, o Senhor morando em nós para sempre. Nós não queremos algo momentâneo, não, ó Deus, porque o teu Espírito não faz visita, o teu Espírito vem para fazer morada, o teu Espírito convence, o teu Espírito aplica a obra regeneradora de ti nos corações. Ah, Deus, queremos mais de ti, ó Pai, queremos mais de tua palavra, queremos mais do Senhor, ó Deus. Enche-nos, ó Pai, envolva-nos, Senhor, com tua presença.
força. Fortalece no Senhor com a tua presença, Pai. Queremos mais de ti, Senhor. Envolva-nos, ó Deus. Renova-nos, ó Pai. Enche-nos, ó Deus, porque o Senhor é digno de honra e de todo louvor e de toda exaltação, ó Pai. Exaltamos e glorificamos o teu nome. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, Senhor. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora A glória de a Deus. glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Queremos, ó Deus. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Ajude, Senhor. Me ajude